Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de São Judas, ou Epístola de São Judas, né? Capítulo 1, dos versículos 14 ao 16. A respeito deles, profetizou Enoque, o sétimo dos patriarcas a contar de Adão, quando disse: Eis que o Senhor veio com as suas santas milícias exercer o julgamento sobre todos os homens e arguir todos os ímpios de todas as obras de impiedade que praticaram e de todas as palavras duras que proferiram contra eles os pecadores ímpios. São uns murmuradores, revoltados contra o destino, que procedem de acordo com suas concupiscências. Sua boca profere palavras arrogantes, mas estão sempre prontos a bajular quando seu interesse está em jogo. Meu irmão e minha irmã, hoje logo pela manhã o que o Senhor ministrava muito forte no meu coração era realmente a respeito dessa palavra aqui, murmuração. Muitas vezes as pessoas, ficam olhando a vida dos outros, ficam querendo a vida dos outros e ficam murmurando contra a própria vida. Meu irmão e minha irmã, tenha plena certeza que Deus não age na vida de uma pessoa que vive a murmurar. Tanto é que confirmou pela palavra aqui. A epístola de São Judas, ou carta de São Judas, ele vem aqui repreender realmente a respeito disso. Se pegarmos aqui no início da carta, lá no versículo 4 nos traz assim: De fato, infiltraram-se entre vós alguns homens já há muito marcados para esta sentença, uns ímpios, que converteram a graça do nosso Deus num pretexto para licenciosidade, ou seja, para libertinagem, e negam Jesus Cristo, nosso único mestre e Senhor. Aqui está. Eles, muitas vezes se dizem seguir a Deus, negam a Jesus por um pretexto aqui unicamente de libertinagem. Aqui, São Judas, ele traz essa carta para quê? Para aqui nos precaver de tais pessoas. Você gosta de ficar ao lado de alguém que vive murmurando? Você gosta de ficar convivendo com pessoas que só vivem a murmurar? E neste exato momento vem a sua mentalidade tais pessoas. É difícil lidar com essas pessoas, não é, meu irmão e minha irmã? Temos que rezar por elas. Porque por mais que a gente tente falar alguma coisa, dar uma palavra de ânimo, levar a Deus, elas se prendem em suas murmurações. Por isso traz aqui. Elas se autocastigam e não querem aceitar a Deus, não querem aceitar Jesus. É muito difícil conviver com pessoas que vivem em murmuração. Além de não receberem da parte de Deus as graças, as misericórdias, as bênçãos, querem minar as forças das pessoas ao redor. São instrumentos propriamente, muitas vezes, do inimigo. Porque o inimigo encontra em tais pessoas um terreno aqui totalmente destrutivo. Porque a pessoa não quer se levantar, olha sempre para a vida dos outros, mas não quer arrumar a sua. E prefere a murmuração do que propriamente a correção e dar passos de fé. Então, meu irmão e minha irmã, temos que nos acautelar de tais pessoas, porque o intuito aqui da carta justamente de São Judas é nos precaver, para não cairmos nas falácias deles, Por quê? Se voltarmos aqui, Agora no versículo 16 nos traz assim: são uns murmuradores, revoltados contra o destino, que procedem de acordo com suas concupiscências. Sua boca profere palavras arrogantes, e é só isso. A pessoa parece que nunca está bem consigo própria, parece que tudo dá errado, parece que ela
veio só para dar tudo errado na vida dela. Não, em nome de Jesus. E se você, meu irmão e minha irmã, leva uma vida dessa só de murmurar, em nome de Jesus, aceita o Senhor na tua vida. A graça na sua vida, meu irmão e minha irmã, já está desde a hora que o Senhor permite que você abra os seus olhos. Pelas roupas que você tem, pelo seu teto, pelo alimento em vossa mesa. Pare de olhar a vida dos outros. Se Deus te dá todo momento aqui todos os benefícios para você conquistar uma vida plena, uma vida abundante, é João 10:10. Eu vim para que tenham vida plena e abundante. É um passo de cada vez. Você vai chegar lá, mas antes aceita a sua vida, aceita quem você é, glorifica ao Senhor, bendiz o nome do Senhor e para de murmurar em nome de Jesus. A murmuração é louvor a Satanás. Aí nos traz aqui, né? Sua boca profere palavras arrogantes, mas estão sempre prontos a bajular quando seu interesse está em jogo. Quando tentam fazer algum bem, é porque tem algum interesse naquilo, em alguma situação, em alguma pessoa. Então, meu irmão e minha irmã, temos que ter muito cuidado. E a você, meu irmão e minha irmã que está aí, ficar murmuração, pare em nome de Jesus. Se deixe corrigir. Se pegarmos no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, nos traz assim: fazei tudo sem murmurações nem reclamações. Olha qual forte. Para vos tornardes irreprováveis e puros, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhas como astros no mundo. Vou repetir aqui para que fique gravado, principalmente a você, meu irmão e minha irmã, que fica reclamando. Fazei tudo sem murmurações nem reclamações. Olha aqui o que está nos exortando a palavra. Para vos tornardes irreprováveis e puros, filhos de Deus. Então, se eu quero ser filho e filha de Deus, tenho que parar de murmurar. Filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida. Se eu não parar de murmurar, eu me assemelho e sou aqui contado no meio dessa geração má e pervertida. Mas o que o Senhor nos pede, no seio da qual brilhais como astros no mundo, o Senhor nos dá a luz e quer que sejamos a luz no mundo, no meio de uma geração má e pervertida, uma geração que só vive a murmurar. Então, meu irmão e minha irmã, tem bênçãos reservadas para você, tem milagres reservados para você, tem inúmeras misericórdias para chegarem até você. Mas o que está impedindo isso de chegar até você? A sua murmuração. Você vê que quando você fica só murmurando, tudo dá errado. Tudo dá errado. Porque temos que ser um solo fértil e produzir frutos para Deus, brilhar no meio dessa geração má e pervertida. E para isso acontecer, eu tenho que me doar ao Senhor, eu tenho que aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Aí sim, batalhando a cada dia, né, o Senhor vai frutificando na minha vida. Agora, enquanto você estiver contado no meio daqueles que só vivem a murmurar, você está contado no meio dessa geração má e pervertida. Ah, não é bem... É lógico que é assim. Você vê que tudo só dá errado na sua vida porque você não fecha a sua boca. Você só lança palavras injuriosas. Você só fala mal dos outros. Você só murmura. Você fica vendo a vida dos outros e querendo a vida dos outros. Olhe para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não ache, o Senhor que te dá a vida. Olhe aí a sua vida em nome de Jesus. Tem um alimento na sua mesa, tem as vestes, tem o seu trabalho, tem o seu carro, querendo, seja bom ou ruim, você tem um meio de se locomover mais rápido. Enquanto tem muitos irmãos alegres e felizes que vão de condução para seus afazeres, para os seus trabalhos e são felizes,
porque não ficam murmurando, são gratos. Então, meu irmão e minha irmã, a visualização que o Senhor me dá agora é de muitos irmãos e irmãs acorrentados. E essa corrente, ela tende a se enrolar mais, porque a visualização que eu tenho é da corrente se enrolando mais. Por que isso acontece? Porque cada murmuração que você faz, mais a corrente aperta em você. Então, para se libertar dessas correntes, tem que fazer o quê? Se entregar ao Senhor. Vem aquele sentimento de querer falar alguma murmuração. Você repreende aquele sentimento em nome de Jesus e lança palavras aqui de graça, bendizendo ao Senhor, palavras de glorificar o nome do Senhor, palavras de gratidão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para finalizarmos, meu irmão e minha irmã, vamos orar um pouco aqui, né? Vamos rezar um pouco aqui em nome de Jesus. Feche um pouco seus olhos, coloque a mão no seu coração, principalmente a você, meu irmão e minha irmã, que vive a murmurar. Pai amado, bondoso e misericordioso, neste momento, ó Pai, que a sua palavra venha converter e libertar todos esses irmãos e irmãs que vivem a murmurar, lançando essas palavras ao vento, mas que nesse momento a sua palavra que frutifique e dá vida chegue aos vossos corações e liberte dessas correntes que vêm aprisionando, em nome de Jesus. Pela intercessão poderosa da sempre bem-aventurada Virgem Maria, levanta-te, Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e liberta essas pessoas em nome de Jesus. Reri alabashiri, ela canta, larabandori, alabassuri, ela canta, larabás. Por intercessão de Santo Antônio de Pádua, eis a cruz do Senhor. Fuge forças inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia. Por intercessão de São José, por intercessão de São Padre Pio, que todas essas correntes de murmuração sejam desfeitas, sejam quebradas em nome de Jesus. Kyria sorecanta larabassuri alabás. Yerebandori alabassuri alacanta larabassou. E a visualização que o Senhor me dá é que essas correntes estão sendo quebradas, meu irmão e minha irmã, e a partir de hoje não se aprisione mais nelas. Não dê espaço ao inimigo, ao contrário, rejeita toda a obra de Satanás na sua vida, em nome de Jesus. Renuncio, vai falando, eu renuncio a toda murmuração em minha vida, eu renuncio às palavras que um dia proferi, eu renuncio a tudo aquilo que eu já fiz, porque agora eu me entrego ao Senhor Jesus. E peça nesse momento, Senhor, me lava com teu preciosíssimo sangue, me lava com teu preciosíssimo sangue, e eu me entrego aqui e aceito o Senhor como Salvador da minha vida. Amém, amém e amém, meu irmão e minha irmã. Reflita neste dia, pois é muito forte. Você está sendo liberto e liberto neste momento. Não volte a se aprisionar em nome de Jesus. Reflita, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.